Amados irmãos, nós vamos então para a palavra de Deus. Nossos cultos, é lógico, esse mês eles são um pouco mais reduzidos, né, por conta da nossa oração, mas nós temos que aproveitar o momento, né? Oramos e cultuamos ao mesmo tempo ao nosso Deus, né? E fazemos tudo aquilo que é necessário. Nós estamos, irmãos, estudando a palavra de Deus. Então vamos hoje voltar ao que nós estávamos falando, né? Acerca do Evangelho aí de Mateus, no capítulo 5, né? Sermão da Montanha. E nós estamos vendo aí, né? Nós começamos a ver o primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo de justiça elevada, né? Jesus, ele dá 6 exemplos e nós estamos aí vendo o primeiro exemplo, né? Que na verdade Jesus ele está falando aí acerca da ira, né? Está aí no capítulo 5, versículo 21 ao versículo 26. Jesus então, ele está fazendo a comparação entre matar e irar-se. E nós vamos então observar, como já vimos na semana como já começamos a observar aí na palavra de Deus, nós observamos que Jesus ele mostra que a ira, ela está em pé de igualdade. Quando a ira entra no nosso coração, ela se aloja no coração, ali já está o homicídio também. Quer dizer, não precisa chegar a cometer o ato, porque os doutores da lei erraram aí, né? Eles tiraram o espírito da lei, ficaram só apenas com a letra, e aí eles reduziram apenas a questão jurídica. Não matou, então precisa ser julgado, precisa ser morto, né? Agora, Jesus ele vai mostrar que na verdade a coisa vai muito mais além. Quando permitimos que a ira entre em nosso coração, o homicídio já está aí. Está no mesmo pé de igualdade do assassinato. Ok? Então por isso é que nós precisamos, irmão, estudarmos a palavra de Deus, para que possamos então compreender e não permitir que esse pecado terrível fique em nosso coração. Amém, irmãos? Amém? Porque a ira é pecado? Pecado. A ira é pecado, né? E nós não podemos permitir que a ira permaneça em nosso coração. Infelizmente nós vemos hoje, irmão, como Jesus também viu nos seus dias, ele ensinando, pregando, falando e entrando por aqui e saindo por aqui, né? Que não seja o nosso caso, que possamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está aqui os exemplos, né? Nós possamos ouvir, guardar e colocar em prática em nossa vida, amém, irmão? Louvado seja o Senhor. Então vamos somente reler o versículo, primeira epístola de João, antes de nós entrarmos aí nesta parábola. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9 a 11. Então vamos entender o seguinte, né? Não há razão, não há motivo para o crente permitir que a ira, o ódio, o rancor permaneça no seu coração, né? Nós falamos sobre isso daí, mostrando que é lógico, né? Ninguém se ira à toa. Existe um motivo? Lógico que existe um motivo. Só que esse motivo não pode ser, né? Não pode ser suficiente para poder, né, nos manter guardados e protegidos. Muito pelo contrário, se nós mantermos esse motivo, essa razão no coração, nós vamos estar sendo envenenados, nós vamos estar nos matando, né, matando a nós mesmos e ainda aprisionando o nosso irmão. Então não tem vantagem nenhuma, não tem vantagem nenhuma ficar com razão, né? É melhor jogar, né? É melhor jogar a toalha. É por isso que Jesus, nós vamos ver na sequência, e na verdade quem deve procurar o perdão, quem deve procurar acertar a situação, é quem? É o ofensor ou o ofendido? É o ofensor ou o ofendido? É o ofendido, porque quem bate esquece, mas quem apanha lembra.
Então esse que está lembrando é que precisa buscar resolver essa situação, não ficar se cobrindo de razão, não, é ele que tem que vir a mim. E aí, irmão, passa-se os dias e pode virar a página da vida, e aí, irmão, acabou a esperança, acabou, né? Não tem mais o que fazer. Então aqui está muito claro, né? Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então é isso aí, né? Nós somos luz? Nós somos luz, né? Essa luz está brilhando em nós somos luz, então não temos nada com treva. Ira é treva, ódio é treva, rancor é treva, então nós não temos nada a ver com isso. Então, né? Agora, você dizer, não, eu amo a Deus, você vem aqui prestar um culto a Deus com ódio no coração do irmão, no seu coração contra o irmão, isto é hipocrisia. Deus recebe um culto desse? Deus recebe um culto desse? Um crente com o coração irado, aqui adorando, falando língua estranha, porque fala língua estranha? Fala ou não fala língua estranha? Fala, porque fala língua estranha. Tem que fazer uma que até profetiza, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o culto não é recebido. Deus não recebe esse tipo de culto, um culto de alguém que está com o coração irado contra uma pessoa, né? E aí, irmão, é o que nós vamos ver hoje, né? Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? É só nós aqui, só as famílias que estão aqui? São só os crentes? Não, nós vamos observar que não é só os crentes, não. Então não tem desculpa, não tem razão, tá? Agora, se alguém quer ficar com raiva da gente, que fica. Agora nós é que não podemos ficar com raiva de ninguém, né? Se alguém quer ficar irado com a gente, se alguém quer nos perseguir, o problema é dele, né? Agora nós como crentes, como salvos em Cristo Jesus, não podemos manter essa ira no coração. Então vamos à frente aí, então vamos lá, vamos para o texto, Lucas 10, vamos aí, vamos ver se nós aproveitamos bem esse tempo do texto. Então Jesus, ele vai enfrentar aqui um escriba, ele vai enfrentar um doutor da lei, né? Um conhecedor das escrituras. Ele vai enfrentar esse doutor da lei que chega para Jesus, né? E aqui Lucas declara, né, que ele chega para tentar Jesus. Ele não foi lá para aprender, ele foi lá para tentar a Jesus. Só que aí ele se deu mal, né? Ele se deu mal, porque Jesus, né, como um verdadeiro médico, né, ele conseguiu identificar o que estava no coração daquele doutor da lei, né? Jesus, quando ele pergunta para Jesus, né, que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai usar aquilo que ele sabia, que está escrito na lei, como lês? E aí, irmão, ele conhecia? Ele bateu em cima, foi em cima e respondeu certinho, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui agora pegou, né? Então, ele tinha conhecimento? Tinha. Ele só conhecia, mas não praticava. Não adianta conhecer, irmão. Não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa. Não adianta falar versículos de cor, não adianta. Nós precisamos praticar, precisamos conhecer e praticar. Esse doutor da lei, Jesus já identifica, ele era um conhecedor. O problema dele não era o intelectual, o problema não era no intelecto, o problema era no coração. O problema dele era no coração, seu coração que estava doente. Porque no coração desses escribas, já falei aqui para os irmãos, falando dos escribas, né? Eles se achavam uma classe especial, e os outros, e principalmente os seus vizinhos, que eram os samaritanos. Falar de samaritano para eles era misericórdia, era como falar de demônio, falar de Satanás. Eles não aceitavam o samaritano. E agora ele vem dizer, né? Ele cita a lei, e na lei está assim, né? Amar a Deus, mas amar o próximo também como a ti mesmo. E Jesus então responde. Então está respondido, está fácil. Faz isto e viverás. Pronto. Não é simples? Faz isso e viverás. Se ele tivesse preocupado, ele virava as costas e ia embora. Opa, já entendi, já é isso aí que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que praticar mesmo, porque conhecer eu conheço, então é só praticar agora. Mas aí, o que ele faz? Ele quer se auto-justificar, né? Então o que ele vai fazer? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo,
ele conhecia, mas não praticava, como nós dissemos, né? Ele disse a Jesus: mas e quem é meu próximo? E eu fico feliz porque ele perguntou, né? Porque nós aprendemos com ele, né? Porque ele faz essa pergunta e nos dá a condição de nós entendermos e aprendermos também, né? E aí Jesus vai responder da melhor forma possível. Jesus vai contar uma parábola. E na verdade isso aqui não é uma parábola não, né? Isso aqui é uma história. Jesus está contando uma história real, uma história verdadeira, né? E ele está aproveitando essa história para poder ilustrar, né? Ilustrar aqui esse ensinamento que esse doutor precisava saber. E aí então ele vai falar de um homem. E esse homem quem era? Era um judeu que estava descendo de Jerusalém para Jericó? Sim ou não? Era um judeu? Sim, era um judeu. Olha lá. E descia, né? Olha lá. E descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então, na verdade, esse homem era judeu, era patrício dele. Era patrício dele. Ele estava descendo, né, de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Espancaram, despojaram, retiraram e deixaram ele meio morto. E aí o que aconteceu? Ocasionalmente descia pelo meio do caminho um certo sacerdote. O sacerdote, o representante da piedade e da santidade. O sacerdote, ele tinha acabado, irmão, ele estaria acabado de oficiar lá no templo. Ele tinha já cumprido lá a sua ordem, ele tinha acabado de oferecer, de estar trabalhando lá, e ele está retornando para a sua casa. Ele está retornando para Jericó, que era a cidade do sacerdote. Então ele acabara de servir a Deus e está a caminho para a sua casa. E vê esse homem caído. E o que ele faz? Ele não deveria ter piedade? Ele não deveria ter piedade? Ele por ser sacerdote, mas simplesmente passou de lá. Aí, na sequência, vem o levita, que era na verdade o auxiliar do sacerdote no ofício. É quem estava lá, o ministrava no altar do sacrifício, quer dizer, trabalhava junto com o sacerdote. Com certeza, né? Ele viu o sacerdote, que é o sacerdote, não parou, eu também não vou parar não, né? Porque senão vai ficar ruim para o sacerdote. Quer dizer, ele não parou, eu vou parar, ele também passa de largo também. E por fim, quem é que vem? Vem agora o samaritano, o inimigo desse escriba, o inimigo desse escriba. Olha lá, chegando, mas o samaritano que já chegou ao pé e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando da tua ferida, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Olha, aí Jesus pergunta: qual desses três te parece que foi o próximo daquele homem? E qual foi a resposta dele? Versículo 37, vamos ler o 37? Olha a resposta dele. E ele diz: porque usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fala também com ele. Pronto. Vocês perceberam? Ele não falou, né? Não foi o samaritano. Não, ele só falou que aquele que usou de misericórdia. Ele não se atreveu nem a falar o nome do samaritano. Por isso que eu digo, né? Não adianta só ouvir. Precisa permitir que a palavra desça ao coração, para que haja transformação, para que haja vida, né? Quer dizer, tudo que Jesus falou para esse homem aqui, ele entendeu? Entendeu, mas ficou por isso mesmo. Que Deus tem misericórdia de nós, que Deus tem misericórdia de nós, né? Esse sacerdote, esse levita, que deveriam ser as pessoas, né, capacitadas para poder exercer o amor para com aquele e para com aquela pessoa, simplesmente passaram de lá. Mas irmãos, o amor fraternal, que é o amor entre irmãos, né? Tem que ter esse amor aqui. Nós devemos nos amar, sim ou não? É o amor fraternal, o amor entre irmãos. Isso é muito importante, muito importante. Então, essa história que Jesus conta aí para esse doutor da lei, na verdade, ele vai nos ensina a glória de servir aqueles que estão além, aqueles que estão além do circuito dos nossos parentes, dos nossos amigos e até mesmo dos nossos patrícios.
Tá? Então, quando Jesus ele coloca essa história para esse doutor, ele está mostrando exatamente que o nosso próximo não é simplesmente o nosso irmão, os nossos parentes, não é também somente os nossos amigos, e muito menos os nossos patrícios. É todos aqueles que necessitam, todos aqueles que estão precisando ser ajudados. Precisa ser alvo desse amor fraternal. Você pode glorificar o nome do Senhor, meu irmão? Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, né? Então, nós somos irmãos? Somos irmãos. Aqui, por exemplo, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Mas, na raça humana, somos todos irmãos? Sim ou não? Sim. Vamos lá para Gênesis 3:20. Gênesis 3:20. Somos todos irmãos. Então não adianta estar de bem aqui dentro e de mal lá fora. Ele chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Quantos creem nisso? Eva é a mãe de todos os viventes? Amém? Sim ou não? Sim. Nós somos descendentes, irmão. Nós somos descendentes. Nós somos filhos de Eva, né? Filhos de Eva, né? A mãe de todos os viventes. É interessante, irmão. Eu estava vendo uma revista científica e a ciência já comprovou isso. A ciência já comprovou através da biologia, né? Estudado pela biologia, que é a genética, já provou que realmente todos nós somos filhos de Adão, tá? Filhos de Eva, né? Filhos de Eva, né? Então eu até marquei aqui para falar os irmãos, é lógico, né? Aqueles que entendem dessa matéria podem falar melhor do que eu, né? Ok? Então a genética, que é a especialidade da biologia que estuda os genes, fala acerca do DNA mitocondrial. Quem já ouviu falar disso aqui? Quem já ouviu falar disso? Os irmãos já ouviram falar, né? De Eva, passado para todos os seres humanos. Todos são iguais, vindo da mesma mãe, tá? Quem fala isso é a doutora Rebecca Lacan, na revista científica, né? Então esse DNA mitocondrial, ou mtDNA, é um composto orgânico presente nas mitocôndrias e passado maioritariamente de mãe para filho, na grande maioria dos organismos multicelulares. Isto ocorre porque, durante a fecundação, as mitocôndrias do espermatozoide são degradadas, restando somente as mitocôndrias do óvulo. Então, todo ser humano, né, tem o DNA da mãe. Então, pronto, está comprovado. Então, não tem como alguém dizer, não, você não é meu irmão. Nós somos irmãos sim. Nós descendemos da mesma mãe de Eva. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A Bíblia Sagrada se cumprindo, né? A Bíblia Sagrada mostrando mais uma vez que ela é a palavra de Deus e ela é verdadeira, né? Então, somos todos irmãos. Então, essa questão de amor, essa questão de não odiar, ela é em todas as esferas, principalmente aqui dentro. Principalmente aqui dentro, é que não pode haver mesmo, né? Irmão contra irmão, um odiando o outro, um não podendo nem olhar na face do outro. Isso aqui não pode acontecer de forma alguma, né? Mas aqui no sentido geral. Então a lei do amor, ela não limita a qualquer grau, ordem, classe, raça e nem crença. Nós devemos amar a todos. Amém? Amar a todos, porque nós somos a imagem de Deus. Amém? Nós somos a imagem de Deus. O homem, quando pecou, né, quando Adão peca, ele perde a semelhança, mas a imagem, ele permanece com a imagem de Deus. Somos a imagem de Deus. Então, quando nós odiamos o nosso irmão, né, indiretamente nós estamos ofendendo a quem? A Deus. A Deus. Se nós pensarmos dessa forma, nós não vamos permitir que o ódio entre em nosso coração, né? Então não adianta conhecer conforme o doutor da lei, sem sentimentos. Precisa praticar semelhante a este samaritano. Esse samaritano, né? Esse samaritano, ele não perguntou, ele não parou para perguntar se aquele homem era o seu próximo. Ele simplesmente agiu, ele sentiu e ele então agiu com compaixão para com aquele homem que estava caído ali, quase que morto, né? Mas o doutor da lei não, ele quis se justificar. E nós sabemos, irmão, que isto
né? Quando alguém procura se justificar, é a defesa de uma consciência culpada. Quem não tem culpa, não se preocupe em se defender. Amém, irmão? Amém. Agora, quem tem culpa, ele vai usar a melhor arma, que é o ataque. Ele vai atacar, ok? Então, vamos ver aí Mateus 18, 21. Ó. Quem possui o espírito de perdão não faz essa pergunta. Vamos ver Mateus 18, 21. Quem tem esse espírito de perdão ou de amor reinando em seu coração, não faz esse tipo de pergunta. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha lá. Então observe bem, irmão. Quem tem esse espírito de perdão, não faz esse tipo de pergunta: até quantas vezes perdoarei o meu irmão? Até quantas vezes, né? Tem gente que limita isso, né? Mas toda hora, eu já perdoei 10, né? Você vai perdoar 100, você vai perdoar 1000, você vai perdoar quantas vezes for necessário. Se o seu coração é perdoador, não existe motivo, não existe razão para não perdoar. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Né? Então, quem tem um coração perdoador não faz esse tipo de pergunta, né? Quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? A essência, irmão, do verdadeiro amor não conhece limites e nem exceção. Não. Se alguém está precisando do nosso perdão, vamos liberar perdão? Vamos liberar. Se alguém está precisando de perdão, vamos liberar perdão. Não, nós não somos melhor do que o outro, nós somos semelhantes, nós somos iguais. Então, se o meu irmão precisa de perdão, eu vou liberar perdão. Não existe limite, não existe exceção. Então, como eu disse, o samaritano não parou para perguntar a si mesmo: será esse coitado realmente o meu próximo? Não, ele agiu. Quando ele viu aquele homem caído, ele agiu de imediato. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver o versículo 27 aí. O versículo 27 desse capítulo que nós estamos vendo, 10, 27. Vamos observar aqui a resposta do doutor aí. Olha aí. Então, quando nós lemos esse versículo, quando nós vimos aí a resposta desse doutor, nós entendemos que a presença da ira no coração indica a falta de amor. Então, se a ira está no coração, é porque está faltando amor aí. Está faltando amor. Porque na verdade, se você ama a Deus, você tem que amar o seu irmão. Então, se você não está amando, se você está irado contra o seu irmão e quer a morte dele, está faltando amor aí no coração. Está faltando amor. Porque Jesus, irmão, vamos lembrar de Jesus? Jesus, ele morreu pelos seus amigos. Ele morreu pelos seus amigos. Ah, é? Ele morreu, irmão, pelos seus inimigos. Ele não tinha amigo, não. Depois ele fez amigo, né? Mas ele veio para morrer pelos seus inimigos. Está lá em Romanos capítulo 5, né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos inimigos de Deus, e Jesus veio, irmão, e nos amou. Sim ou não? Nos amou? Oh, nos amou sendo nós inimigos. Então agora não há razão para nós não agirmos da mesma maneira. Nós temos que agir da mesma maneira que o Senhor Jesus agiu. Se Ele amou os inimigos, nós temos que amar os nossos inimigos e amar a todos igualmente. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor, né? Então quando a ira entra no coração, acontece a quebra desse mandamento. Ok? Acaba quebrando esse mandamento aí. Esse mandamento não está sendo cumprido quando alguém permite que a ira entre em seu coração. 1 Epístola de João 3,15. Vamos ver? 1 Epístola de João 3,15. Olha aí.
Irmãos, nós queremos ir para o céu? Queremos ir para o céu, amém? Então, irmãos, olha o que diz aqui a palavra do Senhor: qualquer que aborrece, quer dizer, odeia a seu irmão, é homicida. É o que Jesus está falando aqui. Não é só aquele que mata, mas é aquele que odeia, aquele que está com esse sentimento diabólico no coração. Esse já é um homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. O sangue de Jesus tem poder, que nós possamos, irmão, que nós possamos amar os nossos irmãos. Então a ira no coração, se a ira está no coração, o homicídio já existe. O homicídio já existe. E se não for tratado, se não for tirado do coração, pode vir-se a consumar o crime. A ira, quando não mata fisicamente, mata espiritualmente. É exatamente isso. É isso mesmo. Ele está se matando e está matando o outro também. Porque não pense, irmão, é exatamente isso, né? Jesus ele vai falar, né? Ele vai contar uma parábola mostrando exatamente isso, que quando não há o perdão, aquele que não perdoa está na prisão, mas aquele que também não está recebendo perdão, ele também está no cativeiro também. Então só há libertação de ambas as partes quando o perdão é liberado. Aí sim, né? Muitas das vezes, irmão, nós sofremos alguma dificuldade e não sabemos porquê. Sabe o que pode estar acontecendo? Alguém está precisando liberar perdão para nós, e nós não sabemos. Nós só vamos descobrir quando alguém chegar perto de nós: irmão, eu quero que o irmão me perdoe. Mas como, né? Você nem imaginava que aquela pessoa tivesse alguma coisa contra, ou que você tivesse feito alguma coisa que ofendeu a ela. Você não sabia. É por isso que o ofendido é que tem que procurar, porque quando ele procura, pronto, as cadeias se abrem, amém? As prisões são abertas, as correntes quebram, né? E o Espírito Santo pode agir com liberdade. Para Jesus, irmão, então o que Jesus está ensinando para nós, a justiça elevada que Jesus está ensinando para nós é exatamente isso, né? A atitude da ira contra um homem é crime sério, tá? Então, irmão, que Deus nos ajude, que daqui em nosso meio não haja nenhum homicida, amém? Que no nosso meio não haja nenhum homicida, amém? Porque é crime e é sério, né? Tão sério que merece o mesmo castigo imposto ao assassinato, né? Jesus equipara a ira ao assassinato. Então é a mesma pena, irmão, é a mesma pena. E nós vamos ver isso na sequência. Vamos lá, Mateus 5:22, olha lá. Mateus 5:22, olha como Jesus coloca as coisas aí. Mateus 5:22, que é o que nós estamos estudando. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivos tem que polemizar contra seu irmão será réu de juízo. Olha aí. E qualquer que chamar seu irmão de raça será réu de Sinédrio. Olha aí. Olha aí, 3 estágios aí, irmão. Olha como Jesus coloca aí, né? Eu já disse que esse sem motivo foi acréscimo, ok? Na verdade, a palavra de Deus aí, ela vai dizer exatamente isso, né? Aquele que polemizar contra o seu irmão é réu de juízo, né? Esse sem motivo foi um acréscimo para tentar suavizar um pouquinho mais. Mas não adianta, né? Não há razão para manter ira no coração. Então vamos aí, ó. Então, o que é encolerizar? Encolerizar significa sentir cólera, irritar. A ira já está no coração. Então, quando a ira está no coração, já é réu de juízo. Olha aí. Quando se chama a palavra raca quer dizer insulto, desprezo pelo semelhante, você desprezar. Você achar que você é superior, você menosprezar o seu próximo. Tem pessoas assim? Tem pessoas assim que menosprezam os outros? Não, dá aquela olhada, como diz, né? Não é da minha classe. Eu cheguei a sofrer isso uma certa época em que eu estava em determinado lugar e alguém disse, né? Eu estava com um companheiro, amigo, né?
E daqui a pouco, né, ele queria que eu fosse com ele para tudo quanto é lugar, né, frequentasse o lugar que ele frequentava. E na verdade, a minha situação não era semelhante a dele. Não era semelhante a dele. A situação financeira dele era muito melhor, muito acima, muito acima da minha. Mas ele gostava de que eu estivesse com ele. E aí a esposa dele um dia chamou ele e disse: "Ó, para com isso. Ele é de outro nível, olha. Ele é de outro nível." Como diz, né? Deixa para lá. Nós somos superiores. O sangue de Jesus tem poder. Eu sou crente, viu? Eu sou crente. Então, precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. Então, a raca quer dizer insulto, desprezo pelo semelhante. Aí diz que é réu de sinédrio. Então, eles definiam raca como termo de violência, loucura, leviandade. Esse Conselho Supremo Judaico, que tinha o poder de vida e morte. Eles tinham o poder de vida e morte, o sinédrio, né? E podiam infligir pena de apedrejamento, quer dizer, a morte vergonhosa. Era o único tipo de morte que o judeu podia exercer, que era através do apedrejamento. Por exemplo, Jesus, ele não seria morto na cruz, ele seria morto apedrejado. Só que aí, né, ele é levado aos romanos. E a pena dos romanos não era apedrejamento, a pena dos romanos era a morte de cruz, para que a palavra de Deus se cumprisse. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então, essa morte por apedrejamento, ela acontecia quando se tratava caso de heresia e caso de blasfêmia, que foi o caso que eles acusaram Jesus, né? De heresia e de blasfêmia, ok? Agora, louco era réu do fogo do inferno. Olha, 3 estágios aí, né? Aqui, esse louco, irmão, não é simplesmente chamar a pessoa de louco. Essa palavra louco aqui é no sentido de rebeldia, de taxar o outro de rebelde. Vamos ver isso? Números 20:10. Foi o pecado de Moisés. Moisés cometeu este pecado. Vamos lá? Moisés e seu irmão não puderam entrar na terra prometida, porque usaram esse termo quando repreenderam o povo de Israel. Vamos lá? Números capítulo 20, versículo 10. Então, louco é no sentido de rebelde. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para nós? Olha aí. Aí ele estava no coração de Moisés? Sim ou não? E aqui, irmão, ele chama o povo de louco, ele chama o povo de rebelde. Então, quando Jesus está colocando aqui que louco será réu do fogo do inferno, é exatamente isso, é tratar o outro como rebelde, ok? Só Deus é quem pode julgar a esse nível, amém? Só Deus é quem pode julgar a esse nível, né? Então, quando aqui está falando do inferno, réu do fogo do inferno, aqui se referia ao Geena de fogo, que identificava o vale de Rinom, ok? Esse vale do Rinom era onde os refúgios, o lixo da cidade eram levados. Então era um local mesmo, existia esse local onde eles queimavam o lixo, né? Eles queimavam os refúgios e até corpos de criminosos eles queimavam nesse local, né? Então era chamado ali, ele ficava ali na porta, fora da porta do monturo. Então na porta do monturo estava lá esse vale de Rinom. Então eram jogados ali também corpos de animais e criminosos. O fogo queimava continuamente e subia do vale suas labaredas. Por isso o lugar se tornou símbolo do inferno. Os termos Geena e lago de fogo são idênticos. Vamos ver isso? Apocalipse 19 e 20. Então aqui ele está falando exatamente sobre o inferno mesmo. Ok? Vamos lá? Apocalipse 19 e 20. Eles serão lançados no lago de fogo, né? E de enxofre. E também Apocalipse 20, versículo 10, 14 e 15 vai falar isso também. O versículo 15 vai dizer: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui está falando o que? Da morte eterna. Da morte eterna. Então nós não podemos brincar, irmão.
né? Um sentimento maligno desse no coração contra o nosso irmão pode levar ao inferno? Pode ou não pode levar ao inferno? Pode, né? Pode levar ao inferno, né? Precisa ser tratado, precisa ser perdoado, precisa ser tirado do coração, né? Segundo Champlin, ele diz o seguinte: que há 3 classificações para os pecados, cada qual com a sua própria pena. Todas as 3 envolviam assassinato. Então a primeira, ele classificava o seguinte: ira contra um ser humano, condenação, morte infligida por um tribunal inferior. É aquilo que eu falei, cada cidade tinha o seu tribunal, então eles podiam infligir também essas penas de morte, ok? O segundo era o ódio contra outrem, era a condenação também, morte infligida por um tribunal superior, é onde entra aí o sinédrio, né? Eles poderiam aplicar a pena de morte mesmo por apedrejamento, que era a morte, né, de um herético, né? Ou de um herege, né? E o terceiro, o ódio intenso contra alguém. Aqui é onde entra essa classe que nós acabamos de falar: condenação mais vergonhosa, pública, símbolo do juízo da alma, o inferno. Então, Jesus deixa muito claro aí, né? Existem esses 3 estágios aí, e se não houver um arrependimento, se não houver uma mudança, pode sim ser levado ao inferno. Que o Senhor possa nos ajudar, né? Nos ajudar, e nós venhamos, irmãos, a não permitir que essas coisas entrem em nosso coração. Então Jesus deixou claro que a intenção que provoca o ato físico é passível da mesma condenação, né? Então não precisa praticar, não precisa chegar a consumar, só o fato de ter a intenção no coração já é réu, né, do juízo. Olha, irmão, que coisa terrível, né? Então nós não seremos julgados pelas nossas atitudes, mas sim pelas nossas intenções, pelas nossas intenções. Por isso que a coisa é muito séria, né? Essa justiça elevada que Jesus está trazendo para nós precisamos ter essa integridade, ao ponto de entender, né, que se nós amamos a Deus, nós temos que primeiro amar os nossos irmãos. Nós não podemos amar a Deus que não vemos, né? Eu amo a Deus, você não está vendo, e odiar o seu irmão que você está vendo. Tem que amar primeiro o seu irmão, para depois sim, né, comprovar o seu amor para com Deus. Mateus 5, 23 e 24. Vamos caminhando aí para fechar aí. Não sei se hoje vai dar tempo, mas vamos lá. Olha aí. Olha só, agora aqui é para nós, viu? Agora aqui envolve a igreja, porque aqui está falando do culto a Deus, né? Aqui a advertência está na esfera da adoração, né? Eu já disse aqui, eu sempre digo aos irmãos, porque eu acho isso muito importante. Israel falhou na adoração, a igreja não pode falhar na adoração, amém? É o primeiro motivo que nós temos de estar na igreja, é para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, amém? Como verdadeiros adoradores, ok? Então olha como é sério. Então, segundo Jesus, a adoração não é aceita enquanto houver qualquer sentimento ruim entre o adorador e o irmão. Se houver alguma coisa no coração, essa adoração não chega no céu, não passa desse teto, não passa, não chega diante de Deus, né? Não se engane não, né? É por isso que Jesus está nos ensinando aqui, né? E nós temos que atentar para esse sermão. Jesus está mostrando que a intenção é que é o mais importante. Então nós temos que, se chegamos aqui para adorar a Deus, nosso coração precisa estar íntegro diante de Deus, amém? Não pode haver ira, não pode haver rancor. Se há algum mal entendido, precisa ser resolvido, porque na maioria das vezes é mal entendido, é falta de conversa. Vai se criando alguma coisa, vai se ouvindo coisa demais, né? Porque tem gente que fala demais e tem gente que escuta demais também. Vai ouvindo coisa que não devia ouvir, vai falando coisa que não devia falar, e vai criando uma situação. E aí o inimigo trabalha.
E aí você vai aqui, adora, você toma ceia, e você vai fazendo, vai só complicando cada vez mais a sua situação. Porque Deus não aceita, irmão, se houver algum problema com um irmão, né? E nós já falamos aí que é em todos os sentidos, não é só os irmãos da igreja, então precisamos, né? Então vamos imaginar aqui bem rapidinho, vamos imaginar essa cena, né? O escritor Orlando Silva Boyer, ele relata essa cena. Então como é que funcionava essa cena? O adorador, ele chegava diante do altar, e ele entregava então um animalzinho na mão do sacerdote, porque era o sacerdote que ia oferecer o sacrifício. Ele ia lá e entregava para o sacerdote aquele animal. Então nesse momento sagrado, antes de sacrificar, ao começar o adorador confessar os seus pecados a Deus, ele se lembra de que seu irmão tem alguma coisa, né? Alguma coisa contra ele, com ou sem razão. Aqui ele coloca aí, com ou sem razão. Ele lembra. Então aquele solene sacrifício tem que esperar enquanto o adorador procura seu irmão. Então ele para ali, porque antes de oferecer aquele sacrifício, o sacerdote, ele então, para tudo. E ele tem que sair. Ele saía e ia em busca do seu irmão para poder então se consertar. E aí sim, após ele consertar-se, após ele livrar-se daquele perigo mortífero que estava lá dentro do seu coração, agora sim, ele podia voltar e dar sequência àquele sacrifício. Quantos entenderam? Então havia esse tempo, né? Porque ao entregar o animalzinho, então havia aquele tempo, o sacerdote ia oferecer, ele tinha que confessar os pecados. Então naquele momento era o momento de lembrar. Então é a mesma coisa aqui, né? Nós chegamos aqui para oferecer sacrifícios a Deus, amém? Viemos aqui para oferecer sacrifício a Deus. Então nesse momento da entrega, nós temos que pensar e lembrar: será que tem alguma coisa? Será que o meu irmão tem alguma coisa contra mim? Então, irmão, essa adoração deve parar e deve buscar esse conserto para depois então, oferecer, e esse sacrifício seja aceito por Deus. Esse ensinamento, irmão, havia lá no Antigo Testamento. Vamos lá, só para nós encerrarmos, porque a hora já não nos manda parar. Lá no Antigo Testamento havia esse ensinamento que Jesus está trazendo aqui agora. Isaías 1, versículo 15 a 18. Olha, eu vou ler aqui para os irmãos, acompanhei. Isaías, capítulo 1, versículo 15 a 18, diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E o versículo 18 diz: vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus vira os olhos, Deus não aceitava. Já estava muito claro aqui. Então precisava haver primeiro um conserto, precisava haver primeiro uma purificação, para depois Deus perdoar os pecados daqueles que estavam oferecendo o sacrifício. Amém? Então, amados irmãos, o amor ao próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vamos ler esse último versículo? Marcos 12, 33. Então não adianta trazer holocausto, não adianta fazer sacrifício se o coração não está de bem com o seu próximo. Olha. Marcos 12, 33. Quando Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Marcos 12, 33. Pronto. Não adianta legalismo, irmão.
Não adianta de cumprir aqui rito, né? Que era o que os fariseus faziam. Eles cumpriam rituais, né? Eles praticavam o culto. É a mesma coisa, alguém vem aqui praticar o culto. Não é isso, irmão. Não adianta holocausto, não adianta sacrifício, se o coração não está bem com o seu irmão, né? Diz aqui, né? Todo excede, né? O amor ao próximo, né? O amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. Deus não está nem um pouco preocupado se você está dando glória a Deus, se você está dando aleluia, se você está falando língua estranha. Deus está olhando para o seu coração, para ver se esse glória a Deus, esse aleluia, essa língua estranha está partindo de um coração verdadeiro e de um coração limpo. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor, né? Que Deus nos ajude, irmão, que Deus nos ajude, porque tudo isso, se não houver isso, irmão, e estivermos fazendo o ato, fazendo os rituais, tudo isso, irmão, é hipocrisia e é apenas legalismo, né? E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração sincero. A hipocrisia é dos escribas e dos fariseus, mas aqueles que servem a Deus de verdade, aleluia, procuram santificar a sua vida, amém? E preparar para entrar na presença maravilhosa do Senhor. Que Deus nos ajude, irmão. Semana que vem nós terminamos esta parte e prosseguimos aí no segundo exemplo, amém? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, amém? Primeiro exemplo de justiça elevada. Aprendemos o que? Que matar ou ter a ira no coração está no mesmo nível, né? Então nós não podemos permitir que a ira entre em nosso coração. Que Deus abençoe.